Já estamos aqui, Cláudio Prisco Paraíso, nosso comentarista de política, e o novo responsável pelo PROCON estadual, Tiago Silva. O Prisco está justamente participando dessa conversa porque não é apenas um bate-papo sobre a administração interna do PROCON, as mudanças, mas tem muito de política nessa vinda de Tiago Silva para o PROCON, hein, Prisco? É verdade, Fernando, mas vamos começar pelo PROCON, que no plano estadual, né, em Santa Catarina hoje, conta com quantos? Nós temos... Ok? Pode seguir, Prisco. PROCON que conta hoje com estrutura em 90 dos 295 municípios catarinenses. Portanto, 205 sem PROCON. E o desafio de Tiago Silva, que foi o comandante do PROCON em Florianópolis e fez um excepcional trabalho, é justamente estadualizado. É isso, Tiago? Satisfação? Boa tarde, Boa tarde. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos os nossos telespectadores do SBT. É um grande desafio. O governador me chamou na semana passada. Esses números, uns números tristes, porque mais de 200 municípios catarinenses não têm a defesa do consumidor. E o que isso acaba prejudicando? Vai para o Poder Judiciário. O Poder Judiciário hoje está, infelizmente, com muitas demandas, né, uma morosidade, e o consumidor que quer resolver o seu problema ali no seu município, né, não consegue, né, tem que ajuizar uma ação. Então, nesses 200 municípios que não existem PROCON, é um grande desafio, né, e o governador me chamou com essa missão. Também nos passou uma grande missão, que é o combate à sonegação, né, e dos postos de combustíveis, que infelizmente na semana passada teve uma ação e mostra que alguns postos ainda estão funcionando e adulterando, né, a gasolina e o álcool. Em alguns materiais que eu já recebi de análise, desses 20 que foram fiscalizados na semana passada, 12 já apresentaram, né, problema. Agora, Tiago, o problema é a falta de estrutura na fiscalização, né? Ô Prisco, eu penso que é chegado um momento de voltar a ter, né, digamos assim, uma credibilidade nas instituições. Eu penso que o Inmetro, Polícia Civil e PROCON podem fazer um grande trabalho, né, como já foi feito em São Paulo, o Paraná e também no Rio Grande do Sul. Porque hoje, Prisco, infelizmente, como nós temos 200 municípios sem PROCONs, a tendência é que esses 200 não houve fiscalização. E nessa atribuição que me foi oferecida pelo governador, é que faça justamente uma fiscalização rigorosa nesses 200 municípios que, infelizmente, não existem um PROCON. E instalar também PROCON sim, nesses todos? Sim, qual é a minha ideia? Ontem eu estive em Timbó, estive conversando e vou fazer, aqui em primeira mão, um projeto pioneiro junto com o PROCON de Criciúma. Nós vamos chamar os municípios ali do sul que não têm PROCON para que eles façam um compartilhamento e que os consumidores, né, dos municípios que não têm, mais próximo ali de Criciúma, o prefeito já sinalizou que vai permitir o atendimento naquele PROCON. E assim, o que vai poder se fazer? A fiscalização do PROCON de Criciúma vai poder atuar naqueles municípios que ali não tem. Vai ser regional, então, o PROCON? Exatamente. Nós temos que fazer o seguinte, fazer muito com poucos, né? Então, desses 92 municípios, eu quero absorver o máximo e compartilhar junto a esses 200 para usar a estrutura já existente. Agora, economiza na estrutura, né? Economiza na estrutura e combatemos ali naqueles que ainda estão sonegando, principalmente essa missão que o governador me deu, dos postos de combustíveis. Aqueles PROCONs já existentes, a fiscalização vai atuar naqueles que não têm. Entendi. Então, os postos de combustíveis aí na mira do PROCON estadual a partir de agora. E o atendimento à população, hein, Tiago? Aquele que tem uma reclamação de uma empresa, enfim, como é que vai fazer para procurar esse serviço nas cidades, principalmente onde não existe ainda o PROCON? Por isso que eu vou usar a estrutura já existente desses 92 e pedir que cada um possa compartilhar com 4, 5 municípios. Se eu conseguir e tiver êxito desses 92, nós vamos terminar a gestão do governador Carlos Moisés com 100% de atendimentos nos 295 municípios. Essa é a nossa meta. Agora, além do combustível, o que mais que está na mira, no radar do governo?
Eu penso, Prisco, que nós temos que ter avançar, isso vou precisar muito da atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário. O contribuinte, ele se endividou. Nesses últimos 5 anos, né, a diferença que eu tinha quando assumi o PROCON a primeira vez em 2010 é que se endividou, não conseguiu pagar a sua dívida e os bancos não abriram um diálogo e uma negociação para poder o consumidor voltar a ter o seu nome na praça. Limpo. Então, infelizmente, Prisco, nós, durante esses últimos 6, 7, 8 anos, o consumidor, a inadimplência aumentou aí de 80% a 70% em alguns municípios. Um dado, Tiago, no Brasil, 63 milhões de brasileiros estão com dívida. Exatamente. Então, o que eu quero fomentar? Eu quero ser o conciliador, trazer os bancos, Poder Judiciário e o Ministério Público para que a gente possa abrir uma grande negociação e zerar a dívida desses consumidores. Como? Parcelando e tirando, sem dúvida nenhuma, os juros abusivos. Então, eu, na época, fiz o primeiro, e isso foi, inclusive, repercussão nacional, nós fizemos o maior mutirão de conciliação de bancos. Então, o Poder Judiciário tem várias ações lá, os bancos estavam vendo que não estavam recebendo, era zero, não recebia nenhum recurso da dívida. E o que aconteceu? Nós fizemos o primeiro e conseguimos fazer, foram 1.143 atendimentos que deram a oportunidade para aqueles consumidores voltar a negociar e voltar a ter o seu nome na praça. O que isso repercute, Prisco? Repercute que o consumidor volta a adquirir. E voltando a adquirir, volta à normalidade da economia. Tiago, Fernando, pois não. Para assumir o PROCON em Santa Catarina... Você já me roubou 2 perguntas hoje. Para assumir o PROCON em Santa Catarina, Tiago Silva, que foi o vereador mais votado da capital em 2016, e foi, aliás, 2012, e reeleito em 2016, renunciou ao mandato. E tem Veja só, para isso, será? renunciou ao mandato para tomar posse no PROCON, sinalizando que não tem projeto eleitoral para o ano que vem. É isso? Exatamente. É uma das coisas que conversei com o governador, que a minha prioridade, e vou dar atenção em 100%, é as minhas atividades no órgão de defesa do PROCON estadual. Ou seja, o PROCON não será trampolim. O PROCON não pode ser trampolim. Por quê? Porque nós estamos hoje nessa situação de mais de 200 municípios descoberto com o órgão de defesa do consumidor, porque os anteriores, né, os diretores anteriores, não tiveram a capacidade de dialogar com os prefeitos para que esses 200 municípios pudessem ter um olhar e uma atenção ao consumidor. Então, é dedicação exclusiva ao órgão de defesa do consumidor, que é um órgão, sem dúvida nenhuma, com muito respeito e com muita credibilidade perante a população catarinense. Mas deve assinar ficha com o PSL de Carlos Moisés? Saiu do MDB? O governador não condicionou nenhum tipo de filiação. Lhe deixou à vontade? O governador pediu apenas que pudesse fazer um trabalho de recuperação, né, deste órgão, que é um órgão tão respeitado, e assim eu fico mais à vontade, inclusive porque vou ter que dialogar com 200 municípios que não têm PROCON e vou ter que dialogar com os 200 prefeitos. E quando não tem, né, o partido, um partido filiado, a conversa ela é mais republicana e mais saudável em defesa da vida daqueles que mais precisam. Sem filiação. Sem filiação. Tiago Silva, novo responsável pelo PROCON em Santa Catarina, escolhido do governador Carlos Moisés, que renunciou ao cargo de vereador na capital para assumir o tal cargo. Muito obrigado pela entrevista. Eu agradeço e peço, né, o SBT sempre contribuiu muito, eu sempre digo que é uma emissora da família e que sempre levou as informações para as famílias catarinenses. E eu sempre digo, Prisco, que quando o consumidor ele sabe dos seus direitos, ele consegue fazer valer. E só consegue isso através, né, dos órgãos de comunicação que atuam e fazem essa publicidade. Conte com a gente, E então. é impressionante, Fernando, como a população, o cidadão, tem no PROCON uma proteção. Uma segurança, confia. Por isso que é importante realmente... E o Tiago tem marca de fiscalizador, hein? De Exatamente. fechar mesmo e vai para cima. Parabéns, Sucesso. Thiago. Obrigado. Obrigado e agradeço a oportunidade, em especial a Fernando e Prisco, que deram essa oportunidade de a gente esclarecer os catarinenses.